Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que estejam bem, se cuidando, estejam em casa. E vamos a mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Juliano. Hoje eu gostaria que vocês separassem o material. Inclusive, iremos precisar de uma régua. Já deixem aí próxima a vocês essa régua. Iremos usar nos exercícios, certo? Vamos iniciar nossa aula, como sempre fazemos, nas revisões dos conteúdos anteriores. Lembram que na aula anterior falamos sobre as demarcações do território? Falamos sobre o município e as demarcações desse território. Essa demarcação é chamada de limite. Então, o que vai limitar o território do município é o limite. Curitiba faz limites com municípios vizinhos. Também falamos das limitações, das demarcações, do território que compõe o estado. Chamamos essa demarcação de divisa. Então, o que vai limitar um estado de outro é a divisa. Falamos também que o território brasileiro tem suas fronteiras. É o que irá limitar o território do Brasil em relação aos países vizinhos. E olhem só, nas fotografias que vocês estão vendo, nós temos representações desses limites. Vejam, a fotografia que está mais à esquerda de vocês mostra muito bem ali um limite que está representado por um elemento natural. Percebam, o que nós temos ali? Um rio, não é mesmo? Um rio que está limitando dois territórios, ou seja, nós temos lugares distintos nas duas margens do rio. No caso do exemplo, nós temos o rio Mekong, que divide a Tailândia e o Laos. São dois países, certo? Mas nem sempre esses limites são demarcados por elementos naturais, como rios, lagos, serras. Em alguns casos, eles podem ser representados por construções feitas pelo homem. Um bom exemplo é o que nós podemos ver ali na fotografia. Vejam, uma cerca. Estão vendo a fotografia ali do lado direito de vocês? Uma cerca que divide dois territórios. Em alguns casos, isso pode representar muito bem um exemplo de fronteira, como é o caso da fotografia. Vejam, é uma cerca que vai limitar o território lá de Israel e a Síria. Que coisa, não é mesmo? Os homens possuem essa necessidade de limitar os territórios, em alguns casos com muros, cercas e, de maneira mais comum, que mais encontramos normalmente por aí, podem ser até estradas. Vamos falar agora dos limites do nosso município, o município em que vivemos, Curitiba. Vejam aí, nós temos a representação ali do nosso município e temos as limitações do município, seus municípios vizinhos. Vejam que nós temos no leste o Curitiba fazendo limite com os municípios de Pinhais e de São José dos Pinhais, mais à frente Piraquara. Nós temos no lado oeste Curitiba fazendo limite com o município de Campo Largo. No norte, Curitiba faz limite com o município de Almirante Tamandaré. E ao sul, Curitiba faz limite com o município de Araucária. Perceberam que nós já estamos voltando aí a alguns conceitos dos quais falamos na aula anterior, sobre essas direções, ou seja, os pontos cardeais. Vejam lá, na aula anterior nós também falamos sobre a Rosa dos Ventos, e essa representação nos ajuda a entender a orientação que nós podemos ter em relação ao espaço.
Vejam, nós temos ali um desenho, né, com algumas pontas. E essas pontas estão apontando, logicamente, para uma direção. Vejam que temos algumas letras que são siglas. A primeira lá, que vocês estão vendo, a superior, letra N, representa o norte. Depois, abaixo, nós temos a letra S, a sigla, né, que representa o sul. A letra L, representando o leste. E a letra O, representa o oeste. Perceberam? Esses são os pontos cardeais, os pontos, as principais direções que nós podemos ter para entender a nossa localização. Mas existem pontos chamados de colaterais. São os pontos intermediários entre os pontos cardeais. Vamos ver? Olhem lá. Nós temos ali, então, entre o norte e o leste, a direção nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos a direção sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos sudoeste. E entre o oeste e o norte, nós temos a direção noroeste. Então, esses são os pontos colaterais, ou seja, intermediários. Eles são direções intermediárias entre as direções principais, podemos dizer assim. E continuaremos falando sobre isso na aula de hoje. Mais ainda, falaremos sobre outros assuntos. Vejam, falaremos hoje, além dos pontos cardeais e colaterais, sobre os movimentos do planeta Terra. E também falaremos sobre a organização do território brasileiro. Vamos lá? Olhem lá. Falamos sobre os pontos cardeais agora na nossa revisão. E isso nos faz lembrar o seguinte. Na aula anterior, também falamos uma coisa, que a direção leste tem a ver com a posição em que nós percebemos o surgimento do Sol a cada dia. O Sol não se move, quem move é o nosso planeta, a Terra. Mas com esse movimento, percebemos que o Sol surge próximo a uma direção, todos os dias. Que direção é essa? A direção leste. E isso se dá por uma imagem que nós vimos na aula anterior também. Olhem lá. Nós não vimos a imagem ali de uma pessoa de costas. E essa pessoa está com o braço apontando para o local onde normalmente o Sol nasce. Chamamos essa direção de leste, a direção do nascente. Em oposição ao leste, nós temos o oeste. É normalmente a direção onde o Sol se põe a cada dia. O anoitecer, onde se dá o anoitecer, né? Quando percebemos que está chegando a noite. Tudo que tem à frente da pessoa, ou de nós mesmos, se nós estivermos fazendo essa experiência, é o norte. E tudo que tem na retaguarda, o sul. Retaguarda são as costas, não é mesmo? Então, aí somos levados a refletir em compreender como se dão essas orientações pelo Sol. E agora, nós vamos pensar a respeito de uma imagem. Vejam ali, nós não temos o nosso planeta ali na imagem, o planeta Terra. E ele está posicionado ali muito próximo ao Sol. Percebam como que está o planeta. Será que ele está sendo iluminado totalmente pelo Sol? Uma bela reflexão, não é mesmo? Então, eu tenho uma sugestão. Eu gostaria de convidá-los a ouvir um texto com uma lenda indígena, uma lenda dos índios Carajás. Esses habitantes aqui do nosso território do Brasil, eles criaram uma lenda para tentar responder como surgiu a noite e a diferença que tem a noite para o dia. Vamos ouvir? Vamos lá? Como surgiu a noite? No começo do mundo, só havia dia. A noite estava adormecida nas profundezas das águas com Boiúna, uma cobra grande, que era a senhora do rio. A filha de Boiúna, uma moça muito bonita, havia se casado com um rapaz do vilarejo,
nas margens do rio. Na hora de dormir, ela não conseguia e explicava para o marido: é porque ainda não é noite. Um dia, a moça pediu ao marido que fosse buscar a noite na casa de sua mãe. Ele mandou 3 amigos às profundezas do rio para falar com Boiuna. Boiuna colocou a noite dentro de um caroço de tucumã, uma fruta da palmeira, e mandou entregar como se fosse um presente para sua filha. Os 3 amigos carregavam o tucumã quando ouviram um barulho de sapos e grilos, bichos que só cantam à noite. Curiosos, resolveram abrir o tucumã para ver que barulho era aquele. Quando o tucumã foi aberto, a noite escapou e tomou conta de tudo. O mundo virou uma escuridão só. A filha de Boiuna viu o que tinha acontecido e tentou separar a noite do dia. Pegou 2 fios, enrolou o primeiro, pintou de branco e disse: você será Cujubim e irá cantar sempre que o dia nascer. Então soltou o fio, que se transformou em um pássaro, e saiu voando. Depois enrolou outro fio, jogou cinza sobre ele e disse: você será coruja e vai cantar quando a noite chegar. Quando a coruja saiu voando. A partir desse dia, o mundo passou a ter dia e noite. E aí, gostaram? Muito interessante essa lenda. Como falamos em aulas anteriores, é super importante compreendermos a cultura, o folclore do nosso povo. Os indígenas, por meio dessa lenda, conseguiram explicar algumas das características que definem o dia e a noite. Perceberam? Olhem lá. Nós podemos verificar ali que os animais que foram citados na lenda, a coruja e o cujubim, são animais com hábitos distintos. Vejam, o cujubim é um animal com hábitos diurnos. A coruja é um animal com hábitos noturnos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles costumam caçar durante esse período. Então, eles têm um hábito de estar acordados, ativos, nesses períodos. Noite ou dia. O cujubim, de dia. E a coruja, à noite. É muito legal, não é mesmo? Só que percebam, a lenda não nos trouxe uma explicação científica para a origem da noite e do dia. E é nesse ponto que a gente tem que pensar sobre o que leva o surgimento da noite ou do dia. Mas antes, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre essa lenda. Vamos lá? Peguem um caderno, coloquem a data aí no caderno de anotações de vocês e tem um enunciado ali, uma questão importante para a gente tentar compreender a lenda que acabamos de escutar. Olhem lá, a questão questiona ali, ó, como a lenda explica o surgimento da noite. E aí, será que é fácil de responder a essa questão? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e já tentem responder como essa lenda explica o surgimento da noite. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder? Olhem só. Então, a lenda é muito rica para demonstrar a cultura desse povo. Mas vejam, ela explica com uma maneira muito peculiar. Eu vou dar uma sugestão de resposta. Essa resposta pode ser construída por vocês. Então, não significa que se a sua resposta ficou um pouquinho diferente, ela esteja errada. Contudo, vamos ler uma possibilidade para ver se ela se encaixa ali no que vocês acabaram de escrever. Vamos lá? Então, a lenda relaciona o surgimento da noite à coruja, um animal com hábitos noturnos. Lembram que a personagem separa a noite do dia, criando então a coruja, né? E o cujubim, sendo a coruja um animal de hábitos noturnos e o cujubim um animal de hábitos diurnos. Essa é uma possível resposta. Caso vocês não tenham conseguido completar essa resposta, eu vou dar um tempinho para que vocês registrem no caderno. Vamos lá? Conseguiram? Muito bem! Vamos continuar. Olhem lá, temos ali a mesma imagem que vimos anteriormente. E uma questão ali na tela de vocês. O Sol está iluminando igualmente todo o planeta Terra? E aí, pessoal? Como nós podemos responder isso? São duas possibilidades, sim ou não. Será que ele está iluminando igualmente todo o planeta? Vejam a imagem, pessoal. O Sol ilumina o nosso planeta. Contudo, vocês sabem que o nosso planeta, né, ele é esférico. Então, nem todos os lados serão iluminados ao mesmo tempo pelo Sol. Percebam que uma das faces, né, um dos lados ali está sendo muito bem iluminado pelo Sol, em contrapartida, outra parte não. Então, a nossa resposta só pode ser não. O Sol não está iluminando igualmente todo o nosso planeta. Muito legal isso, não é mesmo? Mas isso nos faz relembrar algumas coisas que aprendemos em aulas anteriores. Lembram que eu havia explicado que a Terra faz alguns movimentos, um em torno de si mesma e outro em torno do Sol. Eu gostaria de convidá-los agora a assistir uma animação para entendermos um pouco desses movimentos. Vamos lá? O que essa imagem nos mostra? Vejam, nela está a Terra, o planeta em que vivemos, e o Sol. Uma coisa nos chama a atenção. A Terra apresenta uma face iluminada pelos raios solares, e outra não. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece por causa do movimento de rotação. Esse movimento é o giro que a Terra faz em torno de seu próprio eixo, ou seja, em torno de si mesma. O giro
leva 24 horas para ser concluído. Ele é responsável pelo dia e pela noite. Quando um lado do planeta Terra está voltado para o Sol, é dia, e, consequentemente, em seu lado oposto, é noite. Mas nosso planeta está em constante movimento. Ele nunca para. Além de girar em torno de si mesmo, ele também gira em torno do Sol. Damos a esse movimento o nome de translação. Ele é um pouco mais demorado. Leva 365 dias para ser completado. A translação determina a sucessão dos anos e, assim, também é responsável pelas 4 estações: verão, outono, inverno, primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. Incrível, não é mesmo? Gostaram do vídeo? Falamos sobre isso nas aulas anteriores. Lembrem de uma coisa: o movimento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo é o movimento de rotação. Aqui na mesa eu tenho um globo. Recordam que eu até demonstrei para vocês? O movimento de rotação é esse que a Terra faz em torno de si mesma, certo? E ele vai dar origem aos dias e às noites. Os dias, quando a Terra, está próxima, parte da Terra está voltada para o Sol. Em contrapartida, outro lado está escondido do Sol. Então ali vai ser noite. Isso vai explicar porque em alguns países é dia, enquanto em outros é noite. Também há o movimento de translação. E o que seria isso? É aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol. Isso mesmo, a Terra leva 365 dias para girar em torno do Sol. Então, temos que ter em mente: quem se movimenta é a Terra. Por isso mesmo, quando a gente fala que o Sol nasce, na verdade a gente está querendo dizer que os raios solares passaram a iluminar a partir do movimento que a Terra está fazendo em torno do Sol. Não é o Sol que está se movimentando, ele sempre está lá. Então, consequentemente, ele não está nascendo. Essa é uma expressão que utilizamos para facilitar a nossa vida. Mas não significa que o Sol está nascendo e morrendo ali todos os dias. Ele só está aparente naquele momento. Continuando, então. Agora temos uma questão. Vejam lá, a número 2. De acordo com o vídeo, qual é a explicação científica para a existência dos dias e das noites? Lembrem aí, a lenda vai nos mostrar uma explicação que os indígenas tinham naquele momento. Mas essa explicação não é científica. A explicação científica foi o que nós acabamos de ver na animação e o que eu acabei de falar sobre o planeta Terra. Vamos tentar responder? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o enunciado e responder a questão. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder? Eu tenho uma sugestão de resposta. Olhem lá. Então, os dias e as noites são resultados do movimento da rotação da Terra. Enquanto uma parte do planeta está iluminada pelo Sol, a outra não está. Vejam, essa é uma sugestão, mas vocês têm que ter em mente que tem que constar nessa resposta a ideia do movimento de rotação da Terra. Essa é a explicação científica para a existência de dias e noites. É o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, que dura 24 horas e que vai originar os dias e as noites. Então, se vocês não conseguiram se aproximar dessa resposta, acharam que ficou difícil de responder, pode copiar a resposta que está aí na tela de vocês. Vou dar um tempinho para vocês responderem. E aí? Agora vamos para outra questão. Olhem lá. Eu primeiramente gostaria que vocês copiassem o enunciado desse exercício. Coloquem lá número 3, desenhe a rosa dos ventos, 2 pontos. Depois, eu já gostaria que vocês fizessem como eu fiz ali. Pulem uma linha e marquem ali 6 linhas. Vocês vão usar 6 linhas para fazer esse desenho. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Copiaram? Então, lembrem que a rosa dos ventos é aquela que vai nos dar as direções, não é mesmo? Então, eu gostaria que vocês primeiramente fizessem o seguinte: tracem uma linha vertical, mais próximo ao centro do caderno de vocês. Essa linha, então, vertical, pode ocupar 4 linhas do caderno ali. Ela vai ter aproximadamente 4 centímetros, um pouco mais. E coloquem lá a letra N na parte de cima e a letra S na parte de baixo. Depois, vocês vão traçar uma linha horizontal. E vão colocar a letra L do lado direito e a letra O do lado esquerdo. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam esse registro. Vamos lá? Então, eu usei a minha régua para fazer um desenho e aqui eu tenho o meu. Vocês conseguiram fazer? Eu fiz um pouquinho maior para que vocês pudessem visualizar. Vamos agora para o próximo passo. Vamos lá? Agora eu quero que vocês tracem uma linha diagonal e que vai atravessar essa cruz. Na verdade, são 2 linhas. Você vai fazer uma espécie de X sobre a cruz. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para que vocês façam agora, certo?
E aí, conseguiram? Eu acabei de terminar também o meu desenho. Vejam, fizemos uma cruz, apontamos ali as siglas, né, das direções, e depois fizemos um X sobre essa cruz. Muito bem, se você fez até esse passo, já temos um esboço do que será a nossa Rosa dos Ventos, mas ainda não terminou. Vamos continuar? Vejam lá, nós agora vamos fazer o seguinte, precisamos colocar 4 pontos paralelos. Vejam, você vai dar um espacinho ali na linha. Se você está ocupando 4 linhas, como eu fiz ali, você vai colocar no meio da linha um ponto. Só que percebam, esses pontos têm que estar paralelos, ou seja, um ponto na direção do outro. Vejam lá, como eu estou fazendo, ó. Um ponto, outro ponto, outro ponto. Percebam, esses 4 pontos poderiam muito bem formar um quadro, né, um quadrado ali no centro dessa Rosa dos Ventos. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso. Vamos lá? E aí, conseguiram? Eu espero que sim. Eu vou mostrar como é que ficou o meu aqui, ó. Então, eu coloquei 4 pontos que vão nos ajudar a concluir o desenho da Rosa dos Ventos, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês como que vocês irão completar esse desenho. Vejam aí na tela de vocês. Nós vamos fazer um traço entre o ponto que nós fizemos até a extremidade da reta que vocês traçaram. Vejam, fizemos ali já um risco, não é mesmo? Fizemos outro risco. Perceberam como a Rosa dos Ventos está tomando forma? Vamos continuar esse trabalho. Olhem lá, mais um risco, do ponto até a extremidade da reta. Agora, da extremidade da reta até o ponto. Vocês vão ligando o ponto à extremidade. Perceberam como que se dá esse trabalho? Até concluir o desenho da Rosa dos Ventos. Agora, eu vou dar um tempinho para que vocês concluam esse trabalho. Vamos lá? E aí, conseguiram? Então eu vou mostrar como que ficou o meu aqui, ó. Perceberam que não é difícil, você apenas ligou aqueles pontos que vocês marcaram no desenho até a extremidade da reta. Vejam, da extremidade ao ponto. Não é muito difícil, não é mesmo? Caso vocês não tenham conseguido fazer esses traços entre os pontos, as extremidades, não tem problema. A ideia era concluir o desenho da Rosa dos Ventos. Mas vamos agora falar um pouco das direções, que é o que importa aí nessa Rosa dos Ventos, não é mesmo? Agora, nós vamos para um outro exercício. Vocês não vão precisar desenhar novamente a Rosa dos Ventos, mas podem colocar o enunciado abaixo desse desenho, certo? E depois só executar a atividade. Vamos lá. Vejam o que o enunciado pede. Complete a Rosa dos Ventos com os pontos cardeais.
Agora, quais são os pontos cardeais, aqueles que são os mais importantes? Vocês já colocaram ali as siglas dos pontos cardeais. Agora basta completar com os seus nomes, os respectivos nomes. Vamos lá? E aí, conseguiram? Vamos fazer juntos. Então, nós sabemos que aquela letra L é de leste, não é mesmo? E a próxima lá, O, de oeste. E a próxima letra ali, norte, N, de norte. E o S, consequentemente, é S de sul. Perceberam? Vocês já estão conseguindo recordar aí dos pontos cardeais, que são as principais direções da Rosa dos Ventos. Mas o nosso trabalho ainda não terminou. Nós temos mais exercícios. Antes eu vou dar um tempinho para que vocês registrem os pontos cardeais. Vamos lá? E aí, vamos para o próximo? Agora nós temos mais um exercício. Vejam lá, agora complete com os pontos colaterais. Vejam que nós temos um retângulo ali com o nome dos pontos colaterais que irão completar aqueles espaços. Então, vocês têm que utilizar aqueles pontos colaterais para completar a Rosa dos Ventos. Vamos ver se vocês se recordam quais são eles? Falamos disso lá no início da aula. Vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiram? Vamos juntos fazer. Olhem lá, entre o norte e o leste, nós temos uma direção, a direção nordeste. E entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, vejam que até coloquei a palavra oeste lá no lado esquerdo da tela. Nós temos o sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Agora vocês conseguiram completar todos os pontos colaterais. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem o exercício. Vamos lá? E aí, conseguiram completar? Então, os pontos cardeais e os pontos colaterais
são muito importantes para que nós possamos compreender a nossa localização no espaço. Inclusive, esses nomes nos ajudam a entender um pouco do território brasileiro, o nome das nossas regiões. Vamos falar mais sobre isso. Como que se organiza o nosso território? Vamos ver? Olhem lá, a organização do território brasileiro. Nós temos ali um mapa, né, mostrando muito bem. E sabemos que ele é dividido, então, em 26 estados e um Distrito Federal, que é onde fica a nossa capital, Brasília. Nós também sabemos que no nosso território nós temos 5.570 municípios. É muita coisa, não é mesmo? Imaginem 5.570 municípios dentro do nosso território. São vários, não é mesmo? E também temos esses municípios divididos em distritos, que são espécies de regionais. Isso porque em alguns municípios existem, eles são tão grandes que tem a zona rural, a zona urbana, então o município precisa ser dividido em distritos. No caso de algumas cidades, as divisões ocorrem somente em bairros, mas em alguns casos, os distritos também podem ser divididos em bairros. Outra coisa que é super importante sobre o território: os estados e o Distrito Federal são chamados de unidades federativas. Então, por isso que em alguns mapas a sigla UF aparece. O que significa isso? Significa que cada estado do nosso país é uma unidade da federação, uma unidade federativa. Também precisamos saber que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele dividiu o nosso território em 5 grandes regiões. Lembrem que eu acabei de falar. O nosso território é dividido em regiões. E essas regiões lembram bastante o nome dos pontos cardeais que nós acabamos de falar. E dos pontos colaterais também. Vamos ver quais são os nomes das regiões. Olhem lá. Nós temos a região norte, lá na parte mais extrema do nosso país, né, na parte superior ali do mapa, vocês estão verificando. Ali está representado com a cor verde. Nós temos a região nordeste, representado ali no mapa, representada no mapa pela cor laranja. Nós temos a região centro-oeste, representada ali no mapa pela cor rosa. E nós temos a região sudeste, no mapa ali representada pela cor amarela. E temos também a região sul, que é a região onde vivemos. No mapa está representada pela cor lilás, né? Então, essas são as 5 regiões que existem no nosso território. Hoje, falamos um pouco então sobre a organização do nosso território. Ele é dividido em estados, que são divididos em municípios, que podem ser divididos em distritos, que podem ser divididos em bairros. Também falamos das regiões. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre a organização do nosso território. Eu espero que vocês tenham anotado tudo o que falamos. E por hoje terminamos por aqui. Até lá, até a próxima aula, pessoal. Tchau!